O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezherbal.com. Bem, agora vocês ficam com a coluna da professora Vivian Almeida. Olá, pessoal, espero que estejam todos bem. Pegando um pouco carona na dica, né? Não lembro exatamente se eu dei como dica, mas falei que assisti o filme Barbie. Acho interessante assistir, enfim, né? Tem 1 milhão de análises e opiniões e tudo que a gente possa imaginar. Mas eu não vou falar do filme, não vou falar de feminismo, não vou falar se gostei ou se não gostei. Vou falar apenas que, apesar de todo o marketing, apesar de toda a estrutura montada para que todo mundo quisesse assistir um filme sobre feminismo vindo da Mattel, também o filme da Barbie não escapou da greve dos sindicatos nos Estados Unidos, dos sindicatos dos atores, roteiristas de Hollywood, e alguns, né, das pessoas envolvidas não divulgaram, né, não que isso nesse caso tenha feito diferença, mas eu queria trazer aqui um pouco o debate sobre a trajetória ascendente do movimento sindical dos Estados Unidos e analisar quais são as possíveis explicações, né, o que isso representa. A gente sabe que a década de 1980 e 1990, de alguma forma, consolidaram o esvaziamento dos movimentos sindicais nesse país, principalmente aí, né, pós-gestão Reagan, que é marcadamente um liberal que teve como foco, como diretriz econômica e política, né, também a consolidação dos preceitos liberais ou neoliberais, e que, obviamente, o movimento sindical não cabe nessa forma e estrutura de governo. Mas, passados alguns anos, a gente tem aí um histórico que leva à ascensão e consolidação do movimento sindical, que vai fazer com que, no último ano, a gente veja, não só nos últimos anos, né, 2022 e 2023, não só uma consolidação dos sindicatos, mas também uma espécie de fortalecimento desses movimentos a partir da resposta do mercado de trabalho aos movimentos recentes. Então, a gente tem, obviamente, uma série de mudanças estruturantes no mercado de trabalho, mas também na percepção dos trabalhadores, que fortalece a essa volta. Então, se a gente faz como marco aqui, por exemplo, a pandemia, o que a gente percebe não só uma adaptação de alguns trabalhadores, né, às mudanças e aquisição de novas habilidades, por exemplo, né, como trabalhar num emprego remoto e como almejar de alguma forma melhores condições de vida, e até uma resposta ao que aconteceu na pandemia mesmo, né, assim, uma série de trabalhadores que vão para o fronte e que de repente na volta ou até no curso desse processo, que a gente sabe como foi danoso, ao requerer melhores condições salariais, licenças, tem seus pedidos negados, e isso coloca de alguma forma em choque, em disputa, como que vão ser distribuídos os lucros dentro do setor produtivo. Então a gente viu alguns movimentos de conduta mesmo, né? O quiet quitting, que é a ideia, né, de você ir fazendo o mínimo, aquela onda das grandes demissões, e agora não apenas associada a uma questão de uma percepção pessoal, né, de conduta, como eu falei há pouco, mas também as próprias condições do mercado de trabalho nos Estados Unidos, que vem mudando, como, por exemplo, né, o número de candidatos por vaga disponível de emprego, que reduziu significativamente, né? Então você tem uma vaga e meia para cada pessoa que oferta sua mão de obra, e esse valor já foi 6 para 1. Então isso fortalece o poder de barganha dos trabalhadores,
para o pedido de melhores condições, que é basicamente a parte central das agendas sindicais. É claro que toda essa análise, toda essa percepção, ela pode ser destacada se a gente sai desse histórico desde a década de 1980, 1990, de uma perda significativa de força dos sindicatos e dessa forma de estabelecer contratos e negociações, mas isso não quer dizer que os Estados Unidos seja um país sindicalizado. A gente ainda tem agora, nesse momento, menos pessoas sindicalizadas do que você tinha pré-era Reagan. E lá existe uma diferença com relação ao Brasil, que os sindicatos, eles não são por setor, como aqui, né? Mas são por organizações, empresas que têm que liberar. E aí, nesse aspecto, uma das expectativas de um aumento, e aí sim, né, uma ideia de transbordamento, então, quanto mais pessoas, mais setores conseguem ser sindicalizados, quanto mais você aumenta essa força do trabalhador frente às disputas que são estabelecidas, uma das perspectivas é a consolidação de um grande depósito da Amazon e a Starbucks, que são marcos, né, aí da fonte de trabalho de muitos norte-americanos. Então, essa é uma das perspectivas para que seja um movimento consolidado. Agora, também depende aí de alguns aspectos conjunturais em termos econômicos que não são desprezíveis e que podem reduzir a força dessa retomada, né, desse início de trajetória ascendente, que é a abertura, a imigração, que foi reduzida na era Trump, e justamente porque tem no discurso do antigo presidente a ideia de manutenção dos empregos dos trabalhadores norte-americanos, se perpetua com o Biden e faz com que você tenha menos disputas por determinadas vagas de trabalho. Então, de novo, você tem aí um poder de barganha maior pela oferta e demanda, né? Se você tem uma proximidade entre oferta de emprego e pessoas procurando demanda, então você tem um reequilíbrio aí de forças mais homogêneo. Então, se você retoma uma imigração maior, mais intensa, você reduz essa possibilidade. E a outra possibilidade, que a gente já falou algumas colunas, que é com relação à taxa de juros, porque o aumento da taxa de juros significa uma redução na atividade econômica, porque, afinal de contas, o custo do investimento está maior. E sendo o custo do investimento maior, acaba reduzindo a oferta de trabalho e, portanto, os trabalhadores perdem esse poder de barganha, né? Porque mais gente vai ao mercado procurar trabalho e aceitam condições piores. E, de novo, né, assim, os sindicatos, por excelência, estão ali no centro das negociações por melhores condições de trabalho. Então, assim, é interessante, é um movimento político, um movimento histórico, um olhar, né, do século XXI para uma marca muito destacada do século XX, mas também não significa que haja uma ruptura, uma mudança e que agora a nação liberal vai se curvar aos sindicatos. Não é isso, é só uma observação da tendência. Uma outra coisa que eu queria trazer para vocês, que é bem né, de notícias que pipocaram essa semana, é a deflação da China. E, assim, não que se conecte diretamente, né, mas quando a gente está falando de mercado de trabalho, quando a gente está falando de taxa de juros, assim, o mercado internacional está sempre muito conectado. E com relação à China, o que se observou é uma deflação. E qual é o problema, né? A gente sempre acha que inflação é problema, mas deflação também é problema, principalmente se a gente está falando da China, que significa uma não retomada da atividade econômica, como esperado, como aconteceu em muitos países pós-pandemia, nos países desenvolvidos. E como a gente está falando de um país que recorrentemente usa de políticas econômicas, intervenções diretas do governo dentro para
né, fomentar a economia, para manter aí essa roda girando, um incentivo a consumo, um incentivo à produção, que isso se traduz em aumento da dívida. Então, deflação na China não é uma boa notícia, isso foi muito circulado essa semana, e uma dos prognósticos é isso, assim, o que será necessário o governo chinês fazer para que haja alguma recuperação e não volte a preocupar, dar dor de cabeça esse resultado. Bom, pessoal, é isso. Eu não sei se na semana passada eu cheguei a dar essa dica. Peço desculpas se repetir, mas vou dar. É o filme Paraíso da Netflix. Eu sei, está em alta, um monte de gente já deve ter visto, mas eu particularmente adorei. Também sei que tem uma motivação de um filme americano de um tempo atrás, mas enfim, para quem não assistiu, fica a dica. É um programão para sexta de noite. Beijinho, pessoal. Até semana que vem.